Bom dia. Nosso grupo irá falar sobre o sistema de transmissão automatizada de veículos. O grupo é o Leonardo Henrique, a Larissa Casas, o Marlon Rosa e eu, Felipe Crisóstomo. Eu vou falar um pouco do resumo do nosso trabalho. Nós mostraremos o desenvolvimento de uma aplicação que simula a transmissão de troca de marchas automatizada de veículos utilizando técnicas de inteligência artificial. O sistema transmissão automatizada de veículos utiliza vários parâmetros para a decisão de troca de marchas automática, obtida através de sensores, proporcionando uma troca de marchas mais próxima da esperada pelo condutor. Eu vou falar um pouco da introdução do nosso trabalho. A transmissão automática de marchas em veículos automotores foi um grande avanço na indústria automobilística. Mais do que apenas um trocador de marchas, traz ainda vantagens em relação à performance, segurança e economia de combustível. A princípio, não é necessário repreender a dirigir para utilizar a transmissão automática. Ela acaba com o trabalho cansativo de troca de marchas manuais. Então, a transmissão automática de marchas foi introduzida pela General Motors em 1938 e desde lá para cá ela vem sendo aperfeiçoada. Vou falar um pouco dos objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral de nosso trabalho é desenvolver um sistema que simule a troca automática de marchas utilizando técnicas de inteligência artificial, tal como a lógica fuzzy. E tem como objetivo específico demonstrar os princípios da lógica fuzzy, bem como o uso em uma aplicação prática. E no caso dessa aplicação prática, nós escolhemos a transmissão automática de marchas. Vou falar um pouco da metodologia. Então, primeiro nós escolhemos a área que nós atuaríamos dentro da inteligência artificial e nós escolhemos a lógica fuzzy. Depois nós definimos o tema baseado em artigos, que foi a transmissão automatizada de veículos. E depois nós definimos a linguagem de programação de acordo com a que a gente tinha mais contato, que foi a linguagem C#. Então vou falar um pouco da lógica fuzzy agora. Diferentemente da lógica clássica, que apenas permite a classificação de verdadeiro ou falso, a lógica fuzzy é capaz de atribuir valores lógicos intermediários e também é capaz de classificar dados ou informações vagas, imprecisas ou ambíguas. Então isso torna a lógica fuzzy muito utilizada em área de tomada de decisões, porque ela proporciona uma lógica mais aproximada da humana. Então fica mais fácil de criar heurísticas com a lógica fuzzy. Aqui nós temos o exemplo da lógica fuzzy, exemplo clássico, que é o exemplo dos copos. Nós temos na figura 1 os copos vazios e na figura 2 os copos cheios. Isso é possível definir com a lógica convencional, mas como na figura 3 nós temos dois copos, um que está meio vazio e um que está meio cheio. Isso a lógica fuzzy trata, que são os valores intermediários entre o cheio e o vazio. Então vamos falar um pouco de algumas das ferramentas da lógica fuzzy que nós utilizamos. A primeira foi a função de pertinência. A função de pertinência indica o quanto um elemento pertence a um dado conjunto. No caso do copo meio vazio, ele pertence mais ao copo vazio do que ao copo cheio. E no caso do copo meio cheio, ele pertence mais ao copo cheio do que ao copo vazio. Então ele indica a qual conjunto o elemento está mais próximo. Ainda temos a fusificação e a defusificação. Na etapa de fusificação, os dados de entrada são transformados em variáveis linguísticas. E na etapa de defusificação, é a etapa em que valores fuzzy são convertidos em números, retornando uma saída matematicamente definida. Então eu vou falar um pouco do sistema de transmissão automatizada de veículos, que foi o sistema que nós desenvolvemos. O sistema automatizado de veículos leva em consideração alguns parâmetros relevantes que implicam em uma troca de marcha eficiente. São eles: a velocidade, as condições da pista e a marcha atual. Os dados de entrada são simulados através de arquivo texto e o algoritmo foi desenvolvido de forma autônoma, não sendo utilizada nenhuma biblioteca
adicional. Então nós só utilizamos as tabelas de pertinência e as funções de fusificação e defusificação. Então, no caso da velocidade, consideramos a variação da mesma. O motorista acelera e freia o carro e a variação de velocidade pode ser de menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15 e 20. No caso dos valores negativos, o motorista está freando, assume-se que o motorista está freando. No caso do 0, o motorista está mantendo a aceleração constante. Nos casos positivos, o motorista está acelerando o veículo. As condições do piso, né? Nós definimos os valores em porcentagem, que vai de 0 a 100, e o sistema assume que se o piso estiver em condições perfeitas, a porcentagem é de 100%. E caso de condições adversas, esse valor vai caindo. Por exemplo, se caso estiver chovendo, cai para 70%. Se houver buracos, cai para 50%. E, por exemplo, se estiver chovendo e tiver buracos, cai para 30% e assim sucessivamente. Bom, depois de apresentar o slide sobre o nosso trabalho de IA, agora eu vou apresentar um pouco da nossa aplicação, do código-fonte da nossa aplicação. Aqui temos as principais funções que nós utilizamos. A primeira foi a função de pertinência. Aqui nós podemos ver que nós temos a criação da nossa tabela de pertinência da pista, com o nosso algoritmo que foi desenvolvido. Logo embaixo, a tabela de pertinência da aceleração, de acordo com os parâmetros definidos, né, sobre com qual elemento pertence, o tão qual cada elemento pertence a qual conjunto. E aqui nós temos as análises da tabela de pertinência. Então, se o resultado for baixo, aceleração baixa recebe aceleração como parâmetro. Se a aceleração for média, recebe média como parâmetro. Se a aceleração for alta, recebe alta como parâmetro. Aqui nós também criamos uma base de conhecimento, no qual nós definimos que se a aceleração for alta e a pista estiver boa, a gente aumenta a marcha. Se a aceleração for média e a pista estiver boa, mantém a marcha. Se a aceleração for baixa, a pista for ruim, né, nós provavelmente teremos que diminuir a marcha para oferecer segurança ao usuário. E aqui também nós temos a função de defusificação, na qual nós pegamos vários parâmetros e a partir desses parâmetros nós definimos se a marcha será reduzida, se a marcha será aumentada, se a marcha será mantida. E aqui nós temos a fusificação, no qual a tabela nós temos todos os resultados de saída de nosso programa, né? E nós temos a função alterar marcha, na qual nós pegamos a marcha atual e somamos, no caso que se tivermos comentar, pegamos a marcha que está e diminuímos a marcha, no caso temos que diminuir a marcha. E se nós tivermos que manter a marcha, nós não fazemos nada e nós já mandamos a marcha. Agora eu vou apresentar nossa aplicação rodando e com os arquivos testes. Vamos lá. Primeiramente eu vou apresentar a estrutura dos nossos arquivos para teste. Então nós temos a taxa de aceleração atual e a nova taxa de aceleração, as condições da pista e a condição atual da marcha, em qual marcha que o carro está rodando. Então vamos lá. Primeiro eu vou abrir meu simulator aqui e vamos rodar o teste. Então vamos abrir o arquivo de simulação 1, dados para teste 1.txt, e vamos simular. Como resultado da simulação, ele nos apresenta a taxa da aceleração e frenagem, que foi de 20%. A pertinência na tabela de aceleração está alta,
está alta, de acordo com os parâmetros que nós definimos no nosso algoritmo. As condições da pista estão em 100%, então está uma pista perfeita. E a pertinência na tabela de condição da pista é muito boa, né? Então o bom está com 1 e o ruim está com 0. A marcha antiga é a quarta, e como resultado do processamento, a marcha deve aumentar e nós passaremos para a quinta marcha. Então nós vamos fechar aqui o resultado e vamos abrir nosso teste 2. Teste 2. Então vamos ver o arquivo aqui primeiro. A aceleração atual é de 60, a aceleração nova é de 65. Então nós tivemos uma pequena aceleração neste arquivo. A condição da pista está em 60% e a condição atual da marcha em terceira marcha. Então nós vamos analisar a saída aqui agora. Como resultado da simulação, nós tivemos uma variação de 5 na aceleração e frenagem. A pertinência na tabela de aceleração foi de 0,3 e na parte alta, e na parte média 0,8. Então está havendo uma aceleração média alta, um pouco mais média do que alta, né? E a condição da pista é de 60%, a pertinência na tabela de condições da pista é de 0,6 na parte boa e 0,6 na parte ruim. 60% está mais boa do que ruim a nossa pista. A marcha antiga nossa era a terceira, então nós vamos manter a marcha, porque a condição da pista não é uma condição muito boa e a taxa de aceleração do motorista foi baixa. Vamos abrir o dado para teste 3, nosso simulador aqui. Neste arquivo nós temos como aceleração atual 60 e aceleração nova 50. Então nós tivemos uma taxa de frenagem do nosso condutor. A condição da pista é uma condição ruim, que é de 40%, e a condição da marcha atual é a 3. Vamos ver a saída do nosso arquivo teste 3. Como resultado aqui, a frenagem deu menos 10. A pertinência na tabela de aceleração foi mais baixa do que média. Aqui nós vemos 0,2 média e baixa 1. A condição da pista em 40%, e na nossa tabela de pertinência de condição da pista ela está muito mais ruim do que boa. A nossa marcha antiga era a terceira, como o motorista freou o carro e tivemos todas essas condições, nós reduzimos a marcha para a segunda marcha. Vamos abrir nosso arquivo de teste 4. Neste arquivo aqui, nós vamos simular com as condições de aceleração de 80 para 100. A condição de pista em 100% é a condição atual da marcha quinta marcha. Vamos simular aqui. A variação de frenagem e aceleração de 20. A pertinência na tabela de aceleração é alta. A condição da pista em 100%. Na tabela que mostra que a pista está boa. A nossa marcha antiga era a quinta, mas a marcha mantém porque nosso câmbio é de 5 marchas. Então nós não vamos passar uma nova marcha. Vamos fechar. Então, e agora nós vamos abrir o dados para teste 5. Que aqui é uma situação de engarrafamento no trânsito, né? A aceleração atual é 10, a aceleração nova é 10, continua, mantém. A condição da pista é em 60%, vamos supor que está dentro da cidade, numa pista não muito boa. A condição atual da marcha é a primeira marcha, né, que é a condição do engarrafamento, que você acelera só de primeira marcha. Então vamos lá. A variação nossa foi de 0. A pertinência na tabela de aceleração foi média, baixa. Nós não aceleramos. A condição da pista em 60%, né, e na nossa tabela aqui boa ficou com 0,6 e ruim ficou com 0,4. A nossa marcha era a primeira e nós vamos manter a marcha. Como o motorista não acelerou, nós vamos manter a primeira marcha para o motorista. Bem, este foi o nosso trabalho
E como resultado, nós explicamos a utilização da lógica fuzzy para a tomada de decisões, bem como técnicas utilizadas por ela, e vimos como ela pode ser eficiente na otimização de sistemas e processos, tornando-os seguros e automatizados. E, além disso, muito próximo ao pensamento humano. Nós vimos que com as mais variadas condições de pista, nós tivemos a ação do nosso sistema sobre o campo de marcha bem próximo à reação humana. Aqui está as nossas referências, e é isso, muito obrigado e bom dia. Atual para o nosso simulador.